Quando você muda de babá, quando tem uma babá nova, não é um bom momento para você iniciar o desfraude. Por quê? O desfraude, ele é um processo de desenvolvimento da criança que, obviamente, tem que ser tranquilo, gradativo e confortável para a criança. Quando a criança ela tem uma babá nova, quando tem uma pessoa diferente na casa ajudando ela, auxiliando, cuidando, brincando, para ela é uma situação muito nova. Então não se deve fazer um processo de desenvolvimento que você estimula, por exemplo, tirar a chupeta, transição de cama. Você não deve, por exemplo, ensinar o bebê, no caso, o seu filho, a dormir no quartinho dele. Isso quando eu falo de ensinar ele a dormir no quartinho dele, é no esquema aqui do soninho encantado. São passos gradativos, bem gentis, para você fazer com que ele fique confortável dentro do quartinho dele, a ponto dele se sentir super confiante e seguro e dormir lá. E não colocar ele no quarto, deixar ele chorando. Nada a ver, tá? Você que tem acesso aqui ao Chega de Fralda, você também tem acesso ao bônus Soninho Encantado e você sabe que o passo a passo que eu ensino você é sempre respeitoso com a criança. Só que mesmo sendo respeitoso com a criança, a gente não pode fazer esse processo com uma pessoa estranha, porque essa pessoa não tem intimidade com o seu filho ainda. De igual forma, não pode ser feito o desfraude quando você acabou de fazer uma mudança de babá ou chegou uma babá nova na casa. 10 dias, 15 dias, está muito recente ainda para a criança. Ela tem que ter uma intimidade com a pessoa. Porque quando essa pessoa chega na casa, quando a pessoa começa a dar esse apoio, a cuidar da criança, ela primeiro vai ter que ter intimidade, criar conexão. Ela primeiro vai ter que criar o próprio ato dela conhecer a criança. Se você não conhece a minha história, eu já trabalhei como babá durante muitos anos da minha vida, mais de 7 anos da minha vida. Na época que eu fazia faculdade, como enfermeira, eu trabalhava como babá e eu tive essa oportunidade de conhecer muitas crianças, muitos temperamentos, eu peguei muita experiência na prática mesmo. Então, por exemplo, enquanto babá, quando você entra numa casa nova, quando você começa a conhecer uma criança, você precisa de um tempo para pegar a intimidade com a criança, para você criar autoridade. Porque a babá é onde ela vai estar conduzindo o seu filho em vários momentos. Então, por exemplo, quando você tem intimidade com uma criança, você começa a educar, você começa a disciplinar, você começa a dar limites. Claro, sempre sendo gentil, sendo amorosa. Só que para você dar limite, para você dizer não, para ela respeitar você, é uma construção que você faz com a criança. Quando você chega numa casa, a criança, por exemplo, de 1 semana, 2 semanas de convívio, a criança não tem respeito nenhum, a criança pinta e borda. Por quê? Porque você está criando com ela uma conexão e está construindo com ela o respeito. Que é quando depois a criança começa a te pedir as coisas. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ou então ela faz algo que não foi legal e a babá corrige. Não, assim não pode. E a criança respeita, porque criou-se aí um vínculo. Então, esse vínculo, quando você troca de babá, ele está sendo criado, ele está sendo construído. E babá que é boa, uma boa profissional, e acredito que se você tiver uma babá, ela é uma boa profissional, ela vai estar nesse processo aí de construção de intimidade com a criança. Então, trocou de babá, espera aí 20 dias, 30 dias, para você poder começar esse processo do desfraude junto com a babá.